Vamos lá, pessoal, vamos detonar mais um exercício da Federal agora, uma questão de somatória. O sistema de revestimento ou de proteção de um vegetal inclui elementos como epiderme, súber e ritidoma, os quais garantem uma proteção mecânica aos órgãos em que se encontram, protegendo-os contra a perda excessiva de água e variações de temperatura. Baseando-se nesses aspectos, julgue os itens. Número 1. O lado externo das células epidérmicas pode sofrer impregnações de vários tipos, sendo o mais frequente a de uma substância graxa, chamada cutina. Estamos vendo aqui uma figura de um corte de uma folha, em que a parte de cima está a cutícula. A cutícula é formada pela cutina, que é essa substância graxa. Qual que é a intenção desta cutícula? Para que ela está ali? Ela está protegendo a epiderme contra a desidratação. Ela é uma espécie de cera, pessoal. Então, principalmente num órgão como a folha, que tem aspecto laminar, essa proteção é necessária para evitar a dessecação excessiva. Analisando esse desenho a grosso modo, podemos ver logo em seguida ali da epiderme, que é um tecido uniestratificado vivo, uma camadinha de parênquima palissádico, uma camadinha de parênquima lacunoso, formando aquele mesófilo, e embaixo nós temos outra camada epidérmica. Nesta outra camada epidérmica nós também temos a cutícula, só que agora nós temos a presença de estômatos. Então você pode ver que a cutícula está sendo apresentada na parte superior e na parte inferior, justamente para proteger esse órgão contra desidratação. Então a nossa resposta, com toda certeza, é verdadeira. Item 2. Em alguns vegetais, observa-se a presença de espinhos e acúlios. Ambos anexos epidérmicos têm a mesma origem, diferindo apenas quanto ao tamanho e consistência. Opa, temos um probleminha aqui. Olhando as figuras, à sua esquerda você está tendo um acúlio e à sua direita um espinho. Qual é a diferença principal? Pessoal, acúlio é formado a partir da epiderme. Epiderme é um tecido uniestratificado vivo. Se você pegar um acúlio de uma rosa, você consegue destacá-lo com muita facilidade. A função dele é proteção, sim, mas para você retirá-lo é fácil. Analisando agora o espinho de um cactus ou o espinho de um limoeiro, tem uma diferença grande sim. Por quê? Os espinhos têm dois tipos de formação. Eles podem vir tanto da parte dos ramos, dos caules, ou também das folhas. Então, nesse caso, eles não têm a mesma origem. Acúlio é epidérmico e já os espinhos são formados tanto por ramos modificados quanto por folhas. Essa resposta está falsa. Na epiderme de uma folha observa-se a presença de estômatos, os quais mantêm-se abertos durante a turgescência foliar e fechados durante a murcha foliar. Essa questão diretamente está certa, pessoal. Por quê? Quando você tem um ambiente muito úmido, em que não afeta tanto a planta, você vai ter os estômatos fazendo a transpiração normalmente. Quando o ambiente é muito seco, ele vai necessitar da planta o fechamento desse estômato, justamente para ela não desidratar. Então, quando o ambiente é seco, a planta se protege fechando os estômatos. Essa alternativa está correta. Questão 8. O súber é um tecido morto que substitui a epiderme nos vegetais que crescem em espessura, formado a partir de um meristema secundário. Vamos analisar antes os tecidos de revestimento. Nós temos a epiderme, que nós já comentamos, Ela veio lá do meristema primário, dermatogênio, protoderme, camadinha única de célula, tecido vivo. Já o súber, ele veio do meristema secundário, do felogênio. E qual que é a característica do súber? Ele é um tecido pluriestratificado com células mortas. Analise aí, ele é totalmente oposto à epiderme. E essas células mortas, em grande quantidade, vão auxiliar o vegetal, promovendo, no caso, um isolamento mecânico e térmico. Nesse caso, a alternativa 8 está correta. 16. Os pelos são projeções subepidérmicas muito comuns nas raízes vegetais, porém raramente ocorrem em outros órgãos das plantas. Alternativa falsa, galerinha. Por quê? Sim, os pelos acontecem na raiz, na zona pilífera, aumentando a área de absorção de nutrientes e água. Perfeito? Mas não podemos esquecer que os pelos se manifestam também em alguns caules e também nas folhas, para evitar a desidratação, promovendo uma proteção. Então, nesse caso, a nossa alternativa 16 está falsa. Então é isso aí, pessoal. Somando as alternativas verdadeiras, temos um total de 13. Muito obrigado, valeu!